Olá, eu sou a Virgínia Chaves, fundadora da Glia, e eu tô aqui de novo hoje nesse segundo vídeo da série sobre adolescente e estresse para falar um pouquinho, definir um pouquinho sobre o porquê que a adolescência é um período tão crítico e tão específico no desenvolvimento humano, né? É muito comum a gente entender a adolescência como sendo uma fase de transição, mas além de ser realmente uma fase de transição, a adolescência é uma etapa específica. Se a gente for pensar em infância e fase adulta, a adolescência é uma transição, mas ela tem umas características muito específicas que talvez a gente não leve em consideração ou até nem saiba. Então, acho que a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu falo sobre adolescência é pedir às pessoas que estão me assistindo ou na plateia, enfim, para dizerem, verbalizarem as primeiras palavras que elas pensam quando a gente fala sobre adolescente. E aí é muito comum a gente ver uma enxurrada de palavras, né, negativas, na verdade. Então, é muito comum eu encontrar palavras do tipo aborrecente, temperamental, insubordinado, coisas do tipo, né, emotivo, tudo com um tom mais negativo, né? E é interessante porque a gente acaba falando sobre essas características, mas a grande parte não sabe das inúmeras potencialidades que o adolescente tem durante essa fase, justamente por conta de o cérebro dele estar passando por um processo de desenvolvimento notável, né? Então, esse tipo de informação as pessoas não sabem. E aí é interessante que a gente passe a saber o que realmente ocorre para a gente poder explorar o lado positivo e as potencialidades em vez de focar somente, né, no lado negativo, certo? Então, meu papo hoje aqui com vocês é para falar um pouquinho sobre o porquê que os adolescentes são diferentes, né, em termos de comportamento. É interessante porque todo mundo justifica o comportamento adolescente com hormônios, né? Então, essa fase eles estão cheios de hormônios, mas a questão é que esses hormônios sexuais, eles estão ali num sentido de fazer amadurecer os órgãos sexuais, né, todo o aparelho reprodutor, enfim. Isso é um motivo. Mas o que talvez a maioria não saiba é que no momento em que ocorrem esses picos, né, inicia essa secreção aí de hormônios sexuais, o que a maioria não sabe é que existem receptores para esses hormônios no nosso cérebro. E, obviamente, isso vai desencadear uma série de mudanças nas respostas comportamentais das pessoas, né, dos adolescentes. Então, a gente tem, na verdade, receptores para hormônios sexuais no cérebro, estrógeno, progesterona, testosterona. E, no momento em que esses hormônios passam a ser secretados e se conectam, se ligam a esses receptores no cérebro, ocorre uma mudança de respostas, né, químicas no cérebro. E isso acaba explicando algumas das reações dos adolescentes. Então, esse é o primeiro momento. A gente não pode utilizar somente os hormônios como explicação para isso, mas o que vai modular todas as respostas de comportamento é o cérebro, certo? E aí agora a gente já sabe que existe uma conexão entre os hormônios sexuais durante a adolescência e o cérebro desses adolescentes. Então, por exemplo, a testosterona, que vai aumentar em concentração drasticamente durante a adolescência, ela vai se ligar a receptores em locais, em regiões do cérebro que estão ligadas, por exemplo, a comportamentos de luta e fuga, de agressividade, né, questões de defesa. Então, isso acaba explicando, em parte, né, um certo comportamento mais agressivo por parte dos meninos na adolescência, enfim. Isso também vai explicar, em parte, a modulação de comportamento, né, emocional nas meninas durante a adolescência, até porque a gente sabe que o padrão de liberação dos hormônios sexuais na adolescência nas meninas, ele vai começar a ciclar de acordo, né, com o ciclo menstrual delas. Então as meninas têm picos e vales de liberação de hormônios, e isso também pode ser associado à mudança de comportamento repentina. Então, numa hora a menina tá calma, outra hora ela tá nervosa, isso tudo em fração de segundos, né? Então, esse é o primeiro ponto que acaba explicando, em parte, esse comportamento alterado nos adolescentes, né? Mas o outro motivo, a outra explicação que eu acho até mais forte é a questão da formação do cérebro.
E acontece que na adolescência o cérebro não está completamente formado ainda. Isso é muito importante que a gente saiba, né? Não só pais, professores, mas todo mundo que lida com adolescentes de alguma forma, a gente precisa entender que eles não têm o cérebro totalmente formado. Isso significa que o nosso cérebro ele acaba formando áreas, né? Relacionadas às emoções, por exemplo, como o sistema límbico, primeiro do que a formação de áreas que vão estar relacionadas à tomada de decisões, áreas que vão estar ligadas, né, a uma certa modulação dos comportamentos, né, todas as funções executivas. Então, essa última área, que é o córtex pré-frontal, não está formado completamente. Em contrapartida, o sistema límbico, que é aquele relacionado às emoções, né, ele está formado totalmente. Então é muito fácil da gente entender por que os adolescentes são criaturas tão à flor da pele, né? É sempre tudo 880, tudo tem que ser muito extremo, e eles não conseguem controlar de certa forma isso, ok? E acho que a grande questão nesse ponto é a falta de informação, tanto dos pais quanto de professores, da escola, enfim, das pessoas que lidam com esses adolescentes. Porque no momento em que a gente entende o que se passa na cabeça deles, né, literalmente, né, em termos de formação do sistema nervoso, a gente consegue explicar certos comportamentos. E aí é interessante ficar claro que não é justificar, é explicar. E ao explicar, a gente consegue traçar aí estratégias para conseguir lidar com eles. E aí, se eu puder deixar aqui uma dica para vocês nesse sentido, a dica é: informem seus adolescentes sobre isso. Eles mesmos não sabem o que se passa, né, com eles em relação a desenvolvimento do sistema nervoso, enfim. Se eles sabem disso, talvez eles consigam parar para pensar mais vezes antes de atuar, antes de tomar determinadas decisões. Então é muito comum a gente acabar, de alguma forma, execrando nossos adolescentes por conta de atitudes e decisões que não foram muito bem pensadas, mas eles realmente não têm a área do cérebro que vai ajudá-los a tomar essas decisões de forma mais serena. Então, se eles souberem disso, e se a família e a escola lidarem com isso de forma bem clara e bem aberta, talvez a gente tenha menos propensão, né, a ações deletérias e ruins e negativas para eles e para os que estão ao entorno deles, certo? Então, eu vou ficar por aqui, recomendando aqui um livro para quem tiver interesse. Esse livro é o The Power of Adolescent Brain. Ele está em inglês, mas aqui tem informação muito relevante, não só sobre o desenvolvimento do cérebro adolescente, mas como estratégias fantásticas para lidar com eles, principalmente no ambiente escolar, tá? Então, aqui o autor, ele traz uma série de paradigmas sobre como as escolas tratam os adolescentes e como as atividades são pensadas para eles nas escolas e como deveriam ser, para que a gente conseguisse extrair deles o melhor possível, ok? Então, eu espero vocês aqui no próximo vídeo e fiquem bem!